pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre combinações, tá? Combinação é um negócio muito simples. Você precisa saber uma coisa: a ordem não importa, não interessa a ordem, não quero saber da ordem, ela não é importante, tá? Essa é a diferença entre arranjo para combinação. Arranjo, análise, a ordem importa, e combinação, a ordem não importa. E eu vou demonstrar isso através de um exemplo, tá ok? Mas antes disso, deixa eu comentar com vocês sobre a questão da fórmula, tá? É tão parecido arranjo e combinação que até a fórmula é parecida. Por exemplo, no arranjo, eu tenho M elementos tomados de P a P, ou seja, M é o total de elementos e P é o agrupamento que eu estou fazendo, tá? Eu esqueci de contar para vocês na aula de arranjo que você pode escrever, em vez de escrever o M e o P assim, você pode fazer a seguinte anotação: M, P. Também significa M total de elementos, P é a quantidade de elementos que você está utilizando, né? Então, por exemplo, como é que ficaria a fórmula? É a mesma: M fatorial dividido por M menos P fatorial. Tá ok? E a combinação? A combinação eu vou usar um C para representar. Também vou ter o meu M e também vou ter o meu P. Eu também posso escrever M, P, tá? Aqui é minha combinação. Mas ainda existe uma outra forma aqui para representar a combinação. Você pode colocar o P sozinho em cima, o M embaixo, dentro de um parênteses. Dessa forma que está aqui. Abra um parênteses, M embaixo e P em cima. E a fórmula, como é que fica? Ela é estupidamente parecida com arranjo, porque olha, a parte de cima é igual. A parte de baixo também vai ser igual, M menos P fatorial. A diferença é que eu vou ter mais um P fatorial aqui, ó, para ter a minha fórmula da combinação. A única diferença é esse P fatorial. Aí, você fala, mas olha, isso no exercício eu me confundi, a ordem importa, e eu acho que a ordem não importa, o resultado vai sair próximo? Não, não vai. Se os números forem muito pequenos, até pode ser aproximado o resultado, né, de certa forma, mas a diferença absurda de você errar na análise de a ordem importa e a ordem não importa. Esse é o fator crucial. Eu vou demonstrar para vocês como é importante essa questão da ordem importar ou não, tá? Eu vou dar o exemplo da Mega Sena. A Mega Sena, ele é um jogo que você tem no total 60 números para escolher, mas você só pode escolher 6. Aí, beleza. Eu tenho aqui no total, meu M vai ser 60 números e eu vou escolher 6, eu vou agrupar de 6 em 6. Então, meu P, não N, é igual a 6, tá? Por que eu estou agrupando 6 em 6? É a quantidade de escolhas que eu vou fazer. E o que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir, olha, utilizando 60 números do total, eu vou usar apenas 6 para que é a resposta do sorteio. Quantas combinações diferentes eu consigo formar? Por exemplo, seria possível jogar todas as combinações possíveis para ter certeza que eu ia ganhar o prêmio? Quantas combinações existem? Aí você pergunta, ok, é um caso de arranjo ou de combinação? A ordem importa? É isso que você tem que pensar. O que está acontecendo? Sorteio dos números. A ordem que esses números são sorteados importa? Não. Pode sair o 14, pode sair o 54, pode sair o 1, o 2, o 3. Não interessa a ordem que sair as bolinhas. O que interessa é que você acerte o número. Então, a ordem não importa. Então, o caso da Mega Sena é um caso de combinação. Mas eu vou fazer das duas maneiras, só para você ver a diferença de valor. Vamos supor que você errou. Você errou e está fazendo a fórmula da Mega Sena pela fórmula de arranjo. Então, vai ter um arranjo de 60 elementos tomados de 6 a 6, tá? Então, eu vou colocar aqui 60 fatorial dividido por M menos P. 60 menos 6 fatorial, tá?
isso daqui vai ser igual a 60 fatorial sobre 60 menos 6, 54 fatorial. Então, eu pegaria esse 60 e faria 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54 fatorial, para poder cortar com o quê? Com esse 54 fatorial aqui de baixo. O resultado dessa conta, desse arranjo de 60 elementos tomados 6 a 6, é aproximadamente 13 bilhões de combinações. Eu disse 13 bilhões, tá? Faça aí na sua calculadora. Talvez a sua calculadora não tenha os dígitos, quantidade de dígitos suficientes. Aí ela coloque lá o seu celular, sua calculadora, coloque lá E elevado a alguma coisa. É uma notação científica, tá? É uma representação científica. Depois você procura na internet lá se você não conhecer. Basicamente, se você pegar I elevado a 10, você vai ver onde está a vírgula e puxar essa vírgula 10 casas para a direita. A grosso modo é isso, notação científica, ok? Então, você faz aí a conta, 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, você vai achar um valor em torno de 13 bilhões. Além do mais, é maior do que 13 bilhões, tá? Mas isso é a maneira errada, porque isso aconteceria se a ordem do sorteio importasse, ou seja, além de acertar o número, você tivesse que acertar a ordem que esses números são sorteados. Mas você sabe que na Mega Sena não precisa acertar a ordem, é só acertar os números. Então, eu vou usar uma combinação, eu vou usar a fórmula de combinação para resolver isso. Então, vai ficar aqui, ó, m fatorial é o que? 60, que é o meu total. Eu vou fazer uma combinação de 60 elementos tomados de 6 a 6, certo? Então, eu tenho aqui no meu valor total de elementos que eu vou estar utilizando o 60 fatorial, dividido pelo quê? M menos P. Opa, já vou substituir o valor. Quanto que é M? É 60. E o P? É 6. Então, vai ficar 60 menos 6 fatorial vezes o quê? 6 fatorial, que é o número que é o valor do P. Aí, beleza. Isso vai dar 60 fatorial dividido por 54 fatorial vezes 6 fatorial. Tá? Sempre resolve a subtração aqui antes. O que está dentro do parênteses antes. Aí, se você for aí ligeiro, você vai olhar, professor, 60 fatorial sobre 54, eu já tenho aqui, então eu já sei que é 13 bilhões. Eu poderia resolver isso e depois dividir por 6 fatorial? Pode, é uma opção, tá? Sem problema nenhum. Ou se eu pegaria o resultado final aqui dos 13 bilhões vai ver a pedrada e dividir por 6 fatorial? Ok também. Quanto que é 6 fatorial, pessoal? 6 fatorial, vou colocar aqui, ó, é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Mas muito bem, vou fazer passo a passo aqui. Como eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 60 e abrir até o 54. Vai ficar 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54 fatorial dividido por 54 fatorial, 6 fatorial. Então, o 54 eu posso cortar, tá? O 6 fatorial, eu já vi que vale quanto aqui em cima? Olha, 6 fatorial vale 720. Então, em vez de eu escrever 6 fatorial, eu vou simplesmente apagar aqui o 6 fatorial e vou colocar 720 no lugar, tá? Então, o que você tem que fazer agora? Esse mesmo número que está aqui, que é 13 bilhões, e lá vai pedrada, que é 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55, e dividir por 720. Você vai achar que o resultado da minha combinação de 6 elementos é um valor aí de 50 milhões e vai pedrada. O valor exato seria 50.063.860. Mas o que me interessa na questão não é o valor exato, é te mostrar essa pequena diferença. Olha o que dá se você erra a sua análise. Se você erra na questão da ordem, importa ou não.
Quando a ordem não importa, que é o caso da Mega Sena, que é a resposta correta aqui, daria 50 milhões de combinações, o que já é um absurdo de combinações possíveis. Agora, se você errar e fizer por arranjo, você vai ter aí 13 bilhões de combinações. Pequena diferença, né? Então, ó, isso aí eu gosto de dar esse exemplo para você ficar atento, tá? Combinação nada mais é do que aplicar essa formulazinha aqui. Arranjo nada mais é do que aplicar essa outra fórmula aqui. Aqui é a fórmula do arranjo, aqui é a fórmula da combinação, tá? Aplicou a fórmula, mas o segredo, a dificuldade da questão não está em aplicar a fórmula. Porque aplicar a fórmula é só fatorial. A dificuldade está em identificar quando você usa arranjo, quando você usa fatorial. Ok? Quando você usa arranjo, quando você usa combinação, desculpa. Um grande abraço, até a próxima aula. Fui!